Fala, nação, beleza? Hoje vamos reagir a bate-pronto do Direitos Autorais da Jovem Pan, falando sobre o caso do Arrascaeta, que ele vem de um tempo pra cá sentindo muitas dores, e com isso como que ele fica essa posição, tanto da seleção, tanto do Flamengo, pois ambos times têm grandes responsabilidades, jogos importantes daqui para frente. O Flamengo tem 2 finais, uma contra o Corinthians e uma contra o Atlético Paranaense, e a seleção uruguai tem a Copa do Mundo. Com isso, vamos ver o que a bancada tem para nos informar e fortalecer. É um ótimo programa e aconselho vocês também a acompanhar no dia a dia. Quem puder ajudar um amigo, se inscrevendo, deixando o like, vai ajudar muito, vai fortalecer. Então, vamos assistir junto. Até em cima disso, o Arrascaeta tem uma pubalgia e, de acordo com as informações que saíram nas últimas horas, ele jogará no sacrifício até o fim do ano pelo Flamengo. O caso não é grave, é até visto com certa naturalidade pelas pessoas que são do meio do futebol, mas também a gente sabe que se o clube não estivesse numa reta decisiva, o Arrascaeta seria poupado. O que você acha desse caso do Arrascaeta, Mauro César Pereira? O Arrascaeta que não vai jogar 100%, mas é uma presença importante para o Flamengo. Mauro. Eu acho que ele consegue até desempenhar bem o papel dele. No domingo ele correu bastante, né? Finalizou muito. Ele acabou levando a pior no duelo com o Fábio, porque o Fábio fez defesas importantes, né, que impediram que ele marcasse o gol. Foi quem mais finalizou, mas ele correu, jogou, ele fez o papel dele. Saiu do jogo justamente porque o Flamengo não está priorizando o Campeonato Brasileiro, já jogou a toalha há muito tempo, está bem claro, cada vez fica mais claro. E o próprio técnico Dorival, depois do jogo, falou sobre isso, né, que tirou o Arrascaeta para preservá-lo. Agora tem a maldita data FIFA, né, e eu falo maldita aí para todos os clubes, é um negócio horroroso. Data FIFA, nesse momento da temporada, é o fim da picada. Você vê, o Chile não vai à Copa do Mundo, mas está lá o Vidal, está lá o Eric Pulga, jogadores convocados, né? E de outros times também, né? Jogadores chilenos convocados para a data FIFA nessa altura, né? Enfim, mas eu acho que inclusive nesse período que ele vai estar com a seleção do Uruguai, e o Flamengo mandou os relatórios médicos dele para o pessoal da Federação Uruguaia, eu imagino que até o pessoal lá da Celeste Olímpica vá segurar um pouco a onda e preservar o jogador, porque eles também têm a preocupação de tê-lo inteiro. Porque ele tem os jogos, além dos jogos aí do Brasileiro, que ele certamente vai jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali para não perder o ritmo, jogo dia 12 com o Corinthians em São Paulo, jogo dia 19 com o Corinthians no Rio, jogo com o Atlético Paranaense dia 29 em Guayaquil, no Equador. E depois ele tem o quê? Copa do Mundo no Catar. E o Uruguai tem que também preservar o jogador. Eu acho que agora a preocupação maior passa a ser mais da seleção uruguaia do que do Flamengo, de não arrebentar o jogador. Porque normalmente, nas seleções, lógico que não é sempre, o que pensam as comissões técnicas? Pega o jogador e põe para jogar. Ah, mas o cara chegou meio baleado aqui, o clube está preocupado, que se dane, o problema é do clube, eu vou usar. Porque é assim, não sei se vocês viram hoje, o Mbappé se recusou a participar de uma ação de um patrocinador, de um parceiro da Federação Francesa, porque, o que eu falo sempre, as federações agem de uma maneira, elas vampirizam o que é dos clubes. Então, quanto custa o Mbappé para o PSG? Uma fortuna, um dos jogadores mais valiosos do planeta Terra. Se fosse vendido hoje, seria 150 milhões, 200 milhões de euros. Aí ele é convocado, a federação usa o jogador, ele vai para campo, joga, faz jogadas, faz gols, ganha título mundial, que é bom para ele, mas é bom também para a Federação Francesa. O dinheiro entra no caixa, os patrocinadores ficam felizes, e pega o jogador e leva para uma ação de um parceiro comercial. Mas o que o jogador ganha com isso? Ele está usando a imagem do atleta, né, que nem pertence à federação, pertence ao clube, Paris Saint-Germain, e ao Qatar, que é dono desse clube de futebol. E vai usando. Então, essa relação vai na área comercial, vai na área técnica, o cara está em campo, e nessas horas o cara bota para jogar e que se dane. Agora, os uruguaios têm que pensar bem, porque se eles forçarem a barra e o cara se machucar, ele vai desfalcar o Flamengo e vai desfalcar talvez o Uruguai também na Copa do Mundo. Então, todo mundo agora tem que tratar o Arrascaeta como um bibelô, com cuidado, usando com parcimônia, usando nas horas importantes, e convenhamos, o Uruguai não vai fazer nenhum jogo importante agora. E o principal jogador da seleção do Uruguai não é nem o Arrascaeta, chama-se Valverde. Esse é o grande jogador uruguaio do momento. Tá vivendo um grande Esse momento, é o melhor jogador uruguaio. O Uruguai pega aqui mesmo, quem eu não comi moço, pega aqui mesmo agora nos amistosos, o Uruguai? Não sei de cabeça, tem que dar uma olhada. Então, por exemplo, Mauro, você tiraria o Arrascaeta de jogos do Campeonato Brasileiro visando só as finais, nesse caso? Eu acho até, Pedro, que é o que vai acontecer. Talvez ele jogue alguns momentos para não perder ritmo totalmente, né? Sim. Então entra no jogo ali, joga 45 minutos, de repente fica no banco, joga ali 15, 20 minutos só para não perder o ritmo de jogo. Mas ele tem que ser tratado realmente com todo o cuidado possível nesse momento.
para que ele esteja em condições, talvez não sejam as ideais, mas o melhor possível nesses jogos decisivos contra Corinthians e contra o Atlético. E o Uruguai pega Irã e Canadá. Só. Olha só que coisa. Na Europa. Lá na Europa. Parece que caiu pra você com a bola de cana aí, né? Vai lá, o mundo vai parar. E aonde vai ser esse Na jogo? Europa. Um jogo na Áustria, o outro na Eslováquia. Se algum deles for às 6h30 da manhã pela hora de Brasília, é bom porque eu posso assistir essa peleja conversando com o Vanderlei no telefone. No telefone. A gente vai trocando ideias sobre esse jogo sensacional. Até acabar a bateria. Exato. Um jogo desse. Irã e Canadá. Vai lá, Os dois Vanderlei. estão na Copa também, né? Processar, eu estou pensando seriamente processar você, irmão. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que aí falta articulação de bastidor. Por exemplo, o Uruguai não convocou o Piquerez. Abriu mão do Piquerez, certo? Não importa o motivo, exatamente não vai. Abriu mão do Piquerez, que vai continuar jogando pelo Palmeiras. Poderia ter convocado o Piquerez, né? E o Uruguai está na Copa do Mundo. Equipe que não está, o Mauro citou o Chile. Será que não falta uma certa articulação, ou do clube, ou com a ajuda da CBF, até mesmo do Vidal, que não é nenhum sub-12, né? Olha, não estamos na Copa, nós estamos chegando num momento importante aí. Tem jeito de não me convocar, entender que nós estamos vivendo um momento diferente. Sabe por quê? Porque essa convocação, ela acontece pouco antes da Copa do Mundo. Uma contusão grave tira o cara do time dele e tira o cara da Copa do Mundo, se for um cara que vai para a Copa do Mundo mesmo. Então eu acho que nesse momento, acho que falta um pouco de articulação política. Entendeu? Equipes que não participam da Copa do Mundo, por exemplo, e tem jogador importante para a sua equipe, elas poderiam, com a força da CBF, com a articulação da CBF, do próprio clube, olha, dá uma seguradinha aí, tem tanta coisa pela frente, mas a Copa é daqui a algumas semanas. Eu posso me machucar aí ou aqui, mas aqui é uma situação mais importante, nós estamos disputando pontos, essas coisas todas, tem premiação. Então eu acho que falta nessa hora uma certa conversa, porque há momentos e momentos. Se não tivéssemos muito longe da Copa, é uma outra conversa, mas agora, o Mauro falou esse negócio que é hora de blindar um jogador importante como o Arrascaeta, eu também acho, nesse caso. Se o Dorival tirou para poupar, e já há indícios aí de que tem pubalgia, a gente sempre soube, é uma contusão muito complicada. Primeiro, é quase que impossível diagnosticar pubalgia. É muito difícil, os médicos dizem isso, né? Então, acreditar muito no jogador e acreditar no seu departamento médico, porque é uma contusão difícil. Se o cara tem algum incômodo, é bom cuidar com carinho, porque ela tem vários graus, vários níveis. Se é uma coisa assim que não incomoda tanto, vai se levando. Mas se ela começar a complicar, ela pode inviabilizar a participação do jogador importante. É isso que eu acho que poderia, com uma articulação política, evitar alguns jogadores de servirem às suas seleções. E essa articulação na seleção do Uruguai aconteceu, por exemplo, com o Gattuso, técnico do Valência. Ele pediu para o Alonso não convocar o Cavani, porque o Cavani está chegando agora no Valência, e pediu que o Cavani tivesse pelo menos uma semana de treinamentos com o Valência, e ele não foi convocado para a seleção uruguaia. Eu acho que nessas horas também cabia uma conversa ali do Flamengo, não sei nem se do Dorival Júnior, mas talvez de alguém do Flamengo, da direção do Flamengo, com alguém do Uruguai para inviabilizar essa convocação do Arrascaeta, né, Mauro César? Acho que depende também muito do jogador, né? Porque se o jogador fizer questão de ir, aí é complicado. O clube atropelar o jogador e falar, não convoca. Aí cria uma animosidade com o atleta. Acho que o jogador, 2 meses de Copa do Mundo. Acho que o jogador tem que ser o primeiro a pensar, olha, eu sei que eu vou à Copa, eu sou um jogador importante, eu quero ir, mas eu não estou legal. Acho que para todo mundo seria melhor eu ser preservado agora. Acho que se parte dele, acho ajuda, que dá um sinal verde para o clube procurar diretamente. Agora, a CBF não acredita que sim, vou, porque ela não faz isso. Ela não preserva ninguém. Ela pega e cata todo mundo que interessa para ela, quer que se dane todo mundo. E ainda falam que o Tite não tem nada com a história. Não, o Tite não tem culpa do calendário. O Tite ele é a CBF. Ele é o técnico da seleção. Ele trabalha na CBF. Ele ganhou o beijo do Del Nero quando ele assumiu. Eu nunca vou esquecer. O beijo do Del Nero. Que momento. Você lembra disso, Vapeto? Eu lembro. Eu lembro. O Pilhado lembra também muito bem. Inclusive, precisamente nisso. Que mais pessoas lembram do beijo do Del Nero. Beijava todo mundo.
e ganhou uma camisa com o nome da mãe do técnico e tal. Quer dizer, ele aceitou participar do que é a CBF. Então é diferente. Não tem nada com isso. Tem sim, tem sim. Quando você aceita ser o técnico da seleção brasileira e você vai dançar a música que a CBF põe para tocar, porque ela que faz o calendário bizarro do futebol brasileiro. Então, automaticamente, você faz parte daquilo, você integra, você pode não ser o cara que vai tomar as maiores decisões. Mas ele poderia, em muitas ocasiões, como outros treinadores, pensar um pouquinho no clube, no jogador, porque para o jogador, às vezes, é mais importante um jogo do clube do que um amistoso, claro. O cara que quer, por exemplo, o cara como o Pedro, esse quer ir para a seleção, hoje que ele quer carimbar o passaporte dele. Mas outros jogadores, como o caso que o Vanderlei lembrou, o Vidal, seleção do Chile, veterano, então, possivelmente não vai ter condições de ir na próxima Copa do Mundo, quando o Chile disputar. Não tem, só data FIFA mesmo, aí a seleção tem que arrumar. Na próxima, são tantas vagas que o Chile deve ir à próxima Copa do Mundo, né? 6 mas ou 7. O Vidal está com 39 anos, será que ele vai estar em condições? Possivelmente não, mais provável que não do que sim. Então, por que o Vidal agora? Não é uma hora boa para o Chile começar a testar novos jogadores, uma nova geração, aí vai chamar o Vidal para quê? Para quê? Acho que dá uma conversa, mas se o jogador não fala nada, eu acho que o clube fica numa situação muito delicada de chegar e atropelar. Cara, vocês ligaram lá para a federação, mandaram um pombo correio lá dizendo que para não me convocar, eu quero ir, porra. Eu tenho direito. Aí você cria uma animosidade. Né? Mas tudo isso acontece por conta desse calendário que a CBF está dizendo de novo que ano que vem vai ser diferente, vai parar a data FIFA, o que seria muito fácil de resolver. Era só pegar os estaduais, eu falo isso há anos. Pega as 16 datas do estadual, espalhe pelas datas FIFA ao longo do ano, porque aí você vai ter o quê? Desfalques da competição menos importante. Sim. Ou seja, quando jogar data FIFA, vai ter jogo para a TV, no caso que comprar os direitos, mostrar, o streaming que comprar os direitos, mostrar os jogos, mas nas datas FIFA. Aí você fala assim, o Flamengo perdeu 6 jogadores, mas vai jogar com o Madureira. Tudo bem, nada contra o Madureira, simpaticíssimo tricolor suburbano, mas é diferente você jogar com o Madureira e você jogar contra o Internacional, por exemplo, pelo Brasileiro. São patamares distintos. Então, o Corinthians vai jogar com o Mirassol, nada contra o Mirassol, mas ele pode jogar mais desfalcado do que se ele for enfrentar, por exemplo, o Atlético em Belo Horizonte, né? Então, seria mais razoável. Mas e os times pequenos? Aí caberia às federações estaduais criar Copas Paulistas, Copa, como tem agora a Copa Paulista, Copa Carioca, Copa Mineira, Copa não sei de onde, e dar calendário para essas equipes para jogar o ano inteiro. E quem tinha que subsidiar seriam as federações, com o dinheiro que vem da CBF, vem da televisão, para quê? Para pagar material, bola, arbitragem, campo, para os times pequenos jogarem. Que os times pequenos ficam preocupados mais com o salário dia a dia, mas teriam as despesas muito menores. Gente, são 12, 13 mil, segundo aquele levantamento lá atrás do Bom Senso Futebol Clube, esses números podem ser até maiores hoje, eram 12, 13 mil pessoas desempregadas todo ano no final dos estaduais, porque os times ficam sem atividade. Eu sempre comparo o seguinte, imagine se uma indústria importante, como a indústria automobilística, demitisse 12 mil pessoas todo ano em abril, maio. Imagina, as grandes montadoras aqui estabelecidas no país, em abril, maio, demitisse uma, demite 3 mil, 4 mil, 12, 13 mil pessoas na rua, entre empregos diretos e indiretos, do cara que trabalha na montadora e que trabalha em empresas que fornecem peças, material, subsídios, etc. Seria um caos, né? Isso seria a manchete do New York Times. Brasil manda, a indústria brasileira demite 12 mil pessoas todo ano. O futebol faz isso aqui no Brasil. Então, assim, tem uma questão até social aí embutida nessa questão do calendário. E seria muito fácil resolver. Espalha ao longo do ano. As Copas na Europa, elas são disputadas ao longo do ano. Copa da Liga, Copa Inglesa, Copa do Rei da Espanha, Copa não sei das quantas, Copa da França, Copa da Liga Francesa. Portugal tem Copa também de Portugal, taça que eles chamam lá, tem taça da Liga. E seria uma solução. Mas não tem, entendeu? Não tem, não resolve. Então, a grande dificuldade acho que é essa. A CBF, ela começa por ela. Ela não se preocupa com ninguém. Ela convoca quem interessa a ela e acabou. E aí, Bruno Prado, o que falar do Arrascaeta, que não está 100%, mas o Flamengo tem 2 decisões e precisa muito do Arrascaeta, tanto contra o Corinthians como contra o Atlético Paranaense na Copa Libertadores, Bruno Prado. É um jogador que tem que ter um cuidado, se ele está com um problema, ele tem que ter um cuidado especial, um jogador importante para o Flamengo, para essas decisões, e o ano do Flamengo agora são esses 3 jogos, 2 com o Corinthians e 1 com o Atlético Paranaense. Então é importante para o Flamengo que ele chegue em boa condição. Ano passado ele teve muitos problemas físicos no Campeonato Brasileiro, ele jogou muito pouco por causa de contusões e convocações para a seleção do Uruguai. Ele jogou menos da metade dos jogos do Brasileiro do ano passado pelo Flamengo. Isso teve um peso também na campanha do Flamengo. E não chegou inteiro, até naquela final com o Palmeiras em Montevidéu, ele não estava jogando antes da final. Ele voltou a jogar praticamente na final. Não lembro se ele jogou um jogo antes, mas ele era dúvida. Até pouco tempo antes daquele jogo era dúvida se jogaria ele ou o Michael, que estava num bom momento, né? O Michael chegou a brigar pela artilharia do Brasileiro
E ele vinha substituindo o Arrascaeta, que estava machucado. Então chegou a ter essa dúvida. Será que o Arrascaeta vai iniciar ou se vai iniciar o Michael? O Arrascaeta vira titular com esse treinador novo, né? Ou com o Tabárez. Sim, a titular absoluta é mais com o Alonso. Ele joga mais com o Alonso do que com o Tabárez. Eu acho que com o Tabárez ele não chegou a ser titular em nenhum jogo. Ou se foi bem na reta final da reta Tabárez. Ele chegou a ser titular com o Tabárez. Mas bem na reta final. Na sequência, assim. Como o Piquerez também perdeu espaço, né? Perdeu. E tem outros jogadores também. O Alonso, ele tem o Oliveira, que é do Napoli, lateral esquerdo, hoje é o titular, que não era convocado com o Tabárez, e o Vinha é o reserva. E até no Uruguai contestaram muito a convocação do Vinha e não do Piquerez, que o Vinha não está jogando na Roma. Hoje o Vinha acho que é a terceira opção para a lateral esquerda da Roma, ala esquerda, né? Que a Roma joga com 3 zagueiros. Tem o Spinazzola e tem outro polonês que é atacante, que o Mourinho usa de ala, e o Vinha é a terceira opção. Então foi muito contestado isso aí, o Vinha ser convocado e não o Piquerez, que é titular do Palmeiras. E sobre a questão do calendário, sobre o que o Mauro falou, né, de jogar os estaduais na data FIFA, é uma solução, sim, que aqui é tão maluco, e aí não é de propósito, mas é porque as datas FIFA normalmente acontecem no segundo semestre aqui no Brasil. No primeiro semestre aqui é reta final dos campeonatos europeus. Não tem data, praticamente não tem data FIFA durante os estaduais. Então aqui acaba ficando um negócio muito louco, né? Para jogar na quinta rodada do Campeonato Paulista contra o Água Santa, tá todo mundo. Mas para jogar um jogo importante do Campeonato Brasileiro, você não tem os caras das seleções. Então seria uma solução, já que querem manter o estadual mais por uma questão política do que outra coisa, mantém e joga na data FIFA. E você joga desfalcado no jogo menos importante, que é o óbvio em relação a isso, né? É um absurdo você desfalcar o time em jogo importante do Campeonato Brasileiro, até de Copa do Brasil. Já teve Libertadores. Eu lembro que o São Paulo, quando foi campeão da Libertadores em 2005, ele jogou a semifinal contra o River Plate sem o Cicinho, que estava com a seleção na Copa das Confederações. Jogou o Souza de ala direito. Cicinho era o titular, ele ficou fora de uma semifinal de Libertadores por causa disso. O Santos jogou na mesma Libertadores em 2005, nas quartas com o Atlético Paranaense, sem o Robinho e sem o Léo. Estavam na seleção também. Eu lembro o Cruzeiro chegou à final, mas jogou semifinal com o Grêmio em 2009 sem o Ramírez, estava na seleção. Até em Libertadores já teve desfalque por causa disso. E a gente está aqui falando do Flamengo, do Corinthians. Eu vou passar a palavra para o velho Vamp falar dessa questão do Arrascaeta. Você que já foi atleta, Vamp, a pubalgia, enfim, até pelo que foi passado aqui para a gente na nossa pauta, é normal no meio do futebol. O jogador ele pode seguir atuando, mas é aquilo que o Vanderlei disse. Às vezes ter uma precaução, acho que nesses casos é melhor, né? Para não acabar se agravando ou algo do tipo, perder o Arrascaeta por mais tempo e prejudicar, né, talvez 2023 para o Flamengo ou algo assim. Ô Pedro, independente da modalidade, né, não existe atleta que não tenha dor, né? Os atletas favoritos tudo sofrem durante a carreira com dores, né? E principalmente no futebol, que você joga a cada 3 dias, né? Esporte de contato, velocidade, força, tem que ter resistência, tem que ter isso tudo. Arranque. E a pubalgia, tirando o cruzado que te deixa 8 meses parado, não tem como, o pubis é o quase que todo mundo mais sente, né? E se você não cuidar mesmo, você não consegue nem dormir bem. Se virar na cama, tossir, qualquer coisa te incomoda muito. Então é uma coisa que tem que estar sempre bem atento a que tem esse problema, cuidar, porque até tossindo você sente dor. E é uma lesão que lá atrás, lá na malandragem, quando o cara queria ficar fora de jogo, falou, eu tô com dor no pubis. Não tem exame que identifique. Tem exame que identifique. Tô com dor no pubis, não vou jogar. Aí você manda aí pra ressonância, mas ele não aparece. Não aparece, É muito da confiança. Isso é lá atrás, na malandragem, mas é sério quando você tem isso. O Arrascaeta não vai. Não é isso. Eu tô falando lá atrás, os caras usavam. Lá atrás os caras inventavam isso, quando não queria ir pro jogo, todo mundo quer ficar de fazer fora. isso. Mas é muito de confiança do jogador com o médico, na verdade. Então, é o grau. Se for uma coisa leve, vai tocando o barco. Agora, tende a piorar, não deixa de ser uma inflamação. Você tem uma lesão grau 1, grau 2, identifica lá. Você vai na ressonância, vai no ultrassom, você vê. O cara abriu a coxa aqui, lesão de grau 1, 2, 3. Você dá para identificar, mas o pubis, a lesão de pubis, pubalgia você não consegue identificar. Você hoje, se esses aparelhos modernos conseguem, mas é difícil. Então é isso, rapaziada, viu, Maí? Que é uma lesão normal, porém tem que ser tratada, né? E ele falou sobre a seleção. Geralmente a seleção pega o atleta, leva, porrada, não tá nem aí. Entrega pro clube, o clube que se vira.
Ainda mais a CBF, né? Não é o caso da Arrascaeta, mas a CBF gosta de fazer isso. Pega o jogador apanha, treina, chega todo lesionado, todo quebrado, e quando volta, quem se tem desculpa até o termo, quem tem que se ferrar é o clube. Então é isso, rapaziada. Assistimos aí junto à análise, a opinião da bancada do Bate Pronto, de doutorado da Jovem Pan. Quem puder se inscrever, dar o like, ajudar o amigo, estamos começando aí no YouTube. Quem puder, vai fortalecer demais. Então é isso, até o próximo vídeo.